Trilha 5: Treinamento e desenvolvimento. Saindo da caixa. Os diferenciais para criar treinamentos que engajam os colaboradores. Convidados: Fernando Cesário, ESPM, Marcos Ronsoni, SBDC, Vinícius Farias, FGV, Yuri Trafani, INER. Moderador: Bruno Piai. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais uma atração do RH Top 5 2024. Estamos aqui finalizando a nossa trilha 5 de treinamento e desenvolvimento e para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de treinamentos que de fato têm o potencial para engajar colaboradores. Vocês vão ver que aqui comigo tem um super time de empresas, de profissionais que atuam nessa área de educação. Então, com certeza, vocês vão aproveitar muito tudo que eles têm a trazer aqui durante a nossa conversa, tá bom? Eu sou Bruno Piai, eu sou editor aqui no Grupo Top RH. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, tenho cabelo preto e curto, também tenho bigode e barba, olhos castanhos, estou com uma camiseta vermelha e atrás de mim há uma parede toda branca. Eu vou começar aqui a apresentação do nosso time, começando pelo Fernando Cesário. O Fernando, deixa eu só pegar minha colinha aqui, gente. O Fernando ele é diretor executivo de marketing da ESPM. A ESPM foi indicada ao top deste ano na categoria de educação executiva. Fernando, seja muito bem-vindo ao Top 5 2024. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, eu sou Fernando Cesário, sou homem branco, careca, uso barba. Nesse momento estou usando uma camiseta preta, um óculos, fone de ouvido e no meu ambiente aqui eu tenho um espelho à minha esquerda e duas portas às minhas costas. Acho que é isso. Perfeito, Fernando, seja muito bem-vindo. Chamo agora para a conversa o Marcos Ronsoni. O Marcos ele é CSO da SBDC, que é a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, que foi indicada ao top na categoria de coaching e mentoring. Marcos, seja muito bem-vindo aqui à nossa roda de conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, eu sou Marcos Ronsoni, eu uso óculos, um óculos redondinho, tenho barba, uma barba branca, eu tenho 53 anos, então tenho cara de quem tem 53 anos, cabelo branco, barba branca. Estou sentado numa cadeira dessas cadeiras game. Atrás de mim aqui tem uma minha estante de livros e tem um quadro bem colorido, assim, uma coisa abstrata, bem colorida, numa parede, um bege claro. Muito bom, Marcos, seja muito bem-vindo. Agora eu chamo para a conversa o Vinícius Faria Santos. O Vinícius ele é superintendente de educação corporativa no FGV Company. A FGV este ano foi indicada ao Top of Mind na categoria de educação à distância. Fala, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, meu nobre. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou Vinícius, sou um homem branco, de cabelo castanho. Estou usando agora uma camisa de botão azul, um fone e uma parede branca atrás de mim com duas prateleiras. Aproveitando meu colega anterior, sou um jovem senhor de 40 anos, então já dá para dar uma ideia. Show de bola. E finalizando aqui as apresentações, eu convido o Yuri Trafani, ele é CEO da INER. A INER foi indicada à categoria de coaching e mentoring do Top of Mind de RH. Fala, Yuri, seja muito bem-vindo. Olá, Bruno. Olá a todos os ouvintes e espectadores aqui desse nosso bate-papo. Eu sou Yuri Trafani, homem, cis, branco, tenho 54 anos, sou um pouquinho mais velho que o Marcos. Assim como ele, sou grisalho, só que não uso barba, e estou diante da minha estante de livros aqui no fundo. Maravilha, gente. Apresentações feitas. Bom, eu acho que
a grande virtude que a gente tem nessa sala, né, para falar de treinamento e desenvolvimento, para falar como sair fora da caixa, é que nós temos aqui marcas referências quando o assunto é educação. Então, eu acho que a gente pode aproveitar muito essa conversa para que vocês contem um pouquinho como que o treinamento, que o desenvolvimento, que a capacitação, que a educação de pessoas é trabalhada dentro da organização de vocês. Afinal, se vocês foram indicados ao Top of Mind de RH, é porque a comunidade de recursos humanos conhece o trabalho de vocês e sabe que vocês são, de fato, referências para a gente poder trocar uma ideia sobre esse assunto. Eu queria, então, começar pelo Fernando. Fernando, eu queria que você me contasse um pouquinho, quando a gente está falando aí de sair fora da caixa na capacitação de pessoas, no treinamento, como que vocês enxergam isso na ESPM, como que isso é trabalhado internamente? Queria entender um pouquinho o panorama aí da educação dentro do dia a dia de vocês. Sim. Bom, acho que a gente tem que trafegar entre os dois ambientes, né? O ambiente da disrupção e o ambiente também um pouco das questões um pouco mais práticas e mais conservadoras do treinamento. O que eu falo sobre as questões mais práticas e conservadoras, né? Um dos elementos fundamentais para você tornar treinamentos mais interessantes é você ter objetivos claros, né? Então, o participante de um processo de desenvolvimento, seja ele de competências técnicas ou de comportamentais, ele tem que ter muito claro quais são os objetivos do treinamento, né? Acho que esse é um primeiro ponto ali para você criar um ambiente de entendimento e desejo de participação e entrega para o próprio processo, né? A partir daí, você tem que trazer elementos que tornem esse treinamento, obviamente, mais engajadores possíveis, né? Nós, como uma escola de negócios com um DNA muito forte em tecnologia, inovação e criatividade, nós temos ambientes muito férteis para produção e para desenvolvimento, né, de pessoas. Então, a gente consegue trazer atividades práticas, né, em ambientes tecnológicos e altamente aceleradores e provocadores de criatividade, né? Então, desde de trabalhar atividades que sejam práticas, né, que consigam, de fato, criar um processo de aprendizado que ele traga tanto conhecimentos teóricos quanto conhecimentos práticos, né? Enfim, utilização de multimídias, utilização de propostas gamificadas, né? Em alguns casos a gente consegue usar já, obviamente, inteligência artificial, né? Coisas que vão agregando valor e que vão trazendo esse momento, obviamente, mais interessante, né? E que consiga, de fato, captar a atenção das pessoas. Porque eu acho que o grande desafio de treinamento, né, quando a gente fala dentro do ambiente institucional, é que os profissionais hoje, por mais que eles tentem, eles ficam o tempo inteiro sendo assediados e acionados por atividades do dia a dia. E uma forma de você conseguir que eles se dediquem a isso tem a ver, sim, com um contrato, entre aspas, de participação e dedicação àquele momento, mas também tem a ver com quanto eu consigo ser engajador e quanto eu consigo reter a atenção desse colaborador. Acho que, em linhas gerais, é isso. Muito bom. Ô Marcos, eu acho que é por esse caminho, e quando o Fernando cita essa questão do desafio, eu acho que um outro desafio que a gente pode colocar em pauta também é a questão multigeracional, né? Hoje a gente aborda muito o desenvolvimento de pessoas, também pensando em como encaixar os treinamentos da melhor forma para cada perfil de profissional, e nisso entra muito esse aspecto geracional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, também trazendo para o nosso público, apresentando como que a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, vou falar SBDC para ficar mais fácil, como que vocês num todo atuam nessa questão de desenvolvimento de pessoas, como que vocês abordam isso no dia a dia de vocês? Sim. Bom, eu vou falar da questão, como a gente estava falando aqui, que o papo aqui é como se fosse uma conversa solta, assim, num bar, né, bem descontraído. Acho que vou tomar a liberdade de voltar um pouquinho no que o
Fernando falou, que é a definição de objetivos, que eu acho que tem a ver com todas as gerações. Nós nos debruçamos em cima disso e chegamos à conclusão que muitas vezes não está claro para quem encomenda um desenvolvimento ou até mesmo um processo de mentoria ou coach, o que de fato ele quer como entregável disso. E nós nos debruçamos em cima disso para tentar ajudar a resolver esse dilema. E nós criamos uma ferramenta que nós chamamos de escala de percepção de aprimoramento de competência, que pega, primeiro, tentando desvendar quais são as competências que são objeto daquela intervenção, e aí eu falo intervenção porque, para nós, treinamento, mentoria ou coaching, de fato, precisa ser uma intervenção. Isso significa que eu preciso ter um antes e eu preciso ter um depois, e que o depois se aproxime da expectativa dessa capacitação. Então, a gente, uma vez definido as competências que vão ser trabalhadas, visão estratégica, delegação, capacidade de promover segurança psicológica, capacidade de promover um ambiente inovador, quais são os comportamentos observáveis, né? Então, a gente, de fato, cria essa ferramenta, faz uma avaliação do estado atual, e todo o processo de desenvolvimento é em cima desta ferramenta para que, ao final, quando a gente faça uma nova avaliação, a gente possa ter o antes e o depois. O que a gente se deu conta nos processos de treinamento é que, muitas vezes, ao preencher a autoavaliação, mesmo com calibragem do gestor, no início do processo de capacitação, essa autoavaliação ela sai maximizada, as notas saem muito lá 8, 9, às vezes até um 10, numa escala de 0 a 10. E quando a gente faz isso lá no final, ele percebe que ele não era um 8, 9 ou um 10. Então, o que a gente tem feito? A gente faz a avaliação no início e, quando chega no final, a gente faz a avaliação de como eu me via antes e como eu me vejo agora. Então, quando ele consegue ver o que ele veio antes e agora, eu tenho, de fato, uma percepção de evolução. E a diferença entre o antes preenchido no final da capacitação e o antes preenchido no início da capacitação, a gente chama isso de percentual de ampliação da consciência sobre aquela competência. Então, eu consigo ter dois indicadores, um percentual de evolução e um percentual de percepção do avanço de nível de consciência. Bom, eu acho que essa é uma coisa que a gente conseguiu fazer que nos diferencia em relação a como é que a gente vê uma capacitação pensado fora da caixa. Acho que é o pacto que foi dito com o Fernando, pensado fora da caixa é também pensado em atingir os objetivos da melhor forma. Nós também entendemos, né, eu sou doutor em psicologia social, então a psicologia social tem um fundamento que é a base do comportamento, né? Ela tem a ver com a função entre a pessoa no ambiente que ela está inserida. Então, quando eu estou fazendo uma capacitação, eu não posso ignorar o ambiente e achar que é só trabalhar a pessoa. O ambiente vai desde a construção do espaço de aprendizagem, mas também é conseguir entender qual é a cultura dessa organização, quais são as normas dessa organização, que momento essa organização está vivendo, quem é a equipe desta pessoa. E principalmente, se eu estou fazendo um trabalho de mentoria e coach, conhecer isso me possibilita fazer uma intervenção melhor. Então, agora falando das gerações, falando um pouquinho das gerações. Eu entendo que tem, sim, um entendimento diferente sobre o mundo de acordo com a geração, mas a gente também precisa entender que não é só a geração que tem a ver com grau de maturidade. Às vezes, eu tenho pessoas que são mais ou menos maturas, independente da geração. Posso ter uma pessoa de 50 anos que ainda, em termos de maturidade profissional, ele tem uma maturidade baixa. Então, o que a gente tem olhado em relação à maturidade? O quanto essa pessoa é automotivada, o quanto ela se autodesenvolve e o quanto ela se autogerencia. Isso faz muita diferença, independente da geração. Além disso, é claro, a gente precisa colocar jogos, ferramentas dinâmicas que consigam falar a linguagem de quem é mais jovem, né? Quem é mais jovem normalmente é mais tecnológico e normalmente gosta de se envolver em uma atividade mais dinâmica, eles dispersam com mais facilidade. Então, a gente precisa ter metodologias que atraem, que embarcam essas pessoas mais jovens também.
Muito bom. Ô Vinícius, eu acho que o Fernando e o Marcos trouxeram aí um ótimo panorama, né? Quando a gente está falando de sair fora da caixa na execução de treinamentos, no trabalho de capacitação de pessoas. Eu queria também ouvir agora a sua contribuição, entendendo um pouquinho como que a FGV atua nesse sentido, como que vocês desenvolvem as práticas de vocês, o que que é prioridade para vocês nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas. Queria entender um pouquinho as dinâmicas internas aí do trabalho feito por vocês. Perfeito. Bom, o FGV Company, né, dentro da organização, tem justamente esse papel de apoiar empresas e órgãos públicos no desenvolvimento das pessoas a partir de um trabalho de cocriação, né? Então a gente diz que o nosso mote está justamente na customização dos programas. E assim como meus colegas, assim, a nossa grande preocupação é quando chega uma demanda, quando a gente identifica uma oportunidade, como se chegou até ali, né? Então, às vezes, a gente está falando aqui para o público de RH, P&D, universidade corporativa. Então, assim, por que esse treinamento nesse tema com essa carga horária? Quem é esse público, né? Como é que isso está conectado com a estratégia da organização? Que tem relação exatamente com o que eles falaram sobre ter muito claro os objetivos dessa capacitação, desse treinamento. Então, esse é o primeiro ponto. Você identificar de fato qual é a relevância desse treinamento, dessa capacitação para a organização e para esses indivíduos, né? A partir daí você consegue criar experiências que saiam da caixa, como a gente está discutindo aqui, né? Identificando o perfil desse público, como ele aprende, o que para ele é mais relevante. Achei brilhante aqui a fala do colega, a gente está competindo o tempo inteiro com outras demandas e outras atenções, né? O celular é de fato um vilão, ele pode virar um aliado dependendo das metodologias que você insira dentro de sala de aula, por exemplo, ou numa sala virtual, ou numa sala presencial, mesmo no online, que é a pauta também. Enfim, então, acho que o primeiro ponto é esse, entender qual de fato é o objetivo, né, a partir de uma ideia de cocriação entre a FGV, as suas 11 escolas, mais 90 centros de pesquisas, como é que você consegue trazer de fato as pessoas que são relevantes para aquela demanda que espera aquele resultado ao final. Esse é um primeiro mote, né, dentro do que a gente traz. E aí, Bruno, a metodologia, isso é o que vem depois, né? Mas, claro, você aliar diferentes experiências de aprendizagem, diferentes metodologias, priorizar, por exemplo, metodologias ativas, né? Colocando esse treinando no centro do processo. A gente já sabe há muito tempo que o professor não é mais o único detentor do saber, né? Então, essa ideia de que eu vou ficar 4, 5, 8 horas em sala só com o professor falando, com o slide atrás, não funciona. Então, de fato, o quanto você consegue trazer essas pessoas para dentro do processo de fato de aprendizagem, a partir do engajamento, a partir de discussões, a partir de utilização de tecnologias diversas, mídias diversas, né? A gente falou também um pouco aqui sobre essa questão de variar, essa questão do multimídia, né? De você trazer ora um vídeo, ora um podcast, ou por que não algum game, né? Algo mais interativo e mesmo assim um estudo de caso. Isso a gente tem trabalhado bastante. A gente tem, por exemplo, aqui uma publicação que é gratuita para a sociedade, que chama GV Casos, e aí quando você traz esse caso, e esse caso é, por exemplo, do segmento daquela empresa, isso faz todo sentido, né? Essa conexão com a prática do educando faz todo sentido. Você aprende quando aquilo de fato está conectado com a tua realidade e principalmente no mundo profissional, quando você entende que vai poder aplicar aquilo na prática. Acho que essa é uma boa introdução assim do tema. De bola. Yuri, você vê que os amigos eles trouxeram bastante essa questão, acho que os principais desafios, né? Primeiro, competir com tantas coisas que sugam a nossa atenção hoje e identificar de fato o que é mais funcional para cada tipo de pessoa, o que cada indivíduo de fato precisa fazer para se desenvolver dentro do seu momento, da sua realidade. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho a sua percepção em relação a esses desafios e, claro, também trouxesse aqui para a gente como que a INER atua nessa questão do desenvolvimento de pessoas. Legal, Bruno. Bom, antes de tudo, vou te dizer que eu estou me sentindo confortável por um motivo. O primeiro motivo
É que é isso que aconteceu aqui, que aconteceu na minha vida toda, né? Vocês imaginam, eu chamo Yuri, eu sempre fui o último a falar na minha vida, né? Então, isso tem um aspecto positivo aí que eu posso beber nessas fontes incríveis aí que vieram antes de mim. E, além de tudo, eu sou formado pela SPM e um dos meus MBAs é pela GV. Estou em casa. Só ainda não estou conectado com o Marcos, mas considerando que ambos somos grisalhos, Marcos, eu acho que é uma questão de tempo para a gente se conhecer aí. Então, os desafios são enormes, realmente, na área de educação, né? Há um mês e pouco atrás, eu estava no congresso da ETD, que esse ano foi em New Orleans, nos Estados Unidos, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo. E um dos temas que eu apontei, né? Eu fiz uma síntese do que eu vi lá e escrevi um e-book aí com as principais tendências. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção aí tem a ver com a pergunta que você fez inicialmente, Bruno, sobre o desafio de engajar as pessoas e que depois os colegas também falaram sobre eles, né? E existem dois desafios, né, que parece que estão correlacionados, né, mas eles têm naturezas diferentes. Primeiro é convencer a pessoa que está trabalhando na empresa de que ir ao treinamento vale a pena. Por isso que depois, a hora que ele fica lá, ele fica no celular, né? Como o Fernando falou, acho que foi o Fernando, o cara fica lá no celular ou fica desconectado porque ele não comprou a ideia de estar lá no treinamento, né? Esse é um primeiro desafio das empresas, né? Levar as pessoas para o treinamento. E o que eu ouvi muito, e que tenho sentido na Inner, ouvi lá no congresso e que tenho sentido muito na Inner, é que a área de RH precisa fazer uma parceria com o marketing. Porque dentro de uma organização existe um conhecimento para influenciar, para convencer, para vender ideias para o mundo de fora. Mas esse mesmo conhecimento ele pode ser utilizado internamente para sensibilizar as pessoas para a importância do conhecimento. Então, hoje em dia, a Inner ajuda muito os seus clientes, não no processo só de construir o treinamento, mas no processo de sensibilizar através de campanhas de endomarketing ou campanhas de, vamos dizer, sedução, as pessoas irem para dentro do treinamento. A hora que chega dentro do treinamento, aí é um outro desafio que também tem sido muito discutido e que a gente tem percebido na Inner, assim como os três colegas falaram, né? As pessoas, elas hoje em dia têm um span, um tempo de atenção muito curto e é muito difícil a pessoa manter a atenção por muito tempo se não existir uma estrutura intencionalmente construída para que ela se interesse pelo treinamento dentro do treinamento. Um dos aspectos que faz com que a pessoa no mundo corporativo se interesse por um treinamento é o nível de aplicabilidade. Isso não é novidade. Há muito tempo a questão da andragogia é discutida e um adulto ele se envolve com o aprendizado na medida em que ele sente que ele vai conseguir usar aquilo, na medida em que ele entender que aquilo que ele está fazendo tem aplicação, o nível de interesse sobe, né? Isso tem a ver com o que o Fernando falou sobre os objetivos, isso tem a ver com o que o Marcos falou sobre o nível de competência das pessoas. Aliás, Marcos, adorei a sua ferramenta e a genialidade de perguntar sobre o antes e depois, né? Porque realmente as pessoas têm uma autopercepção muito generosa de si mesmas, né? E depois, a hora que elas caem na fase posterior, elas percebem que elas não eram tão boas assim. Então, é muito importante você entender o que é relevante para aquele público e falar com ele. E aí tem algo que é muito importante para tornar isso relevante, que é o nível de personalização da sua abordagem, que foi o que o Vinícius falou.
né, existe uma importância muito grande de você, para ser relevante para o outro, para você ser relevante para o participante do treinamento, você conseguir entregar um conteúdo que ele fala, poxa, isso foi construído para mim. E para que isso aconteça, não só você tem que entender, assim como o Vinícius falou, qual a estratégia da empresa e a conexão do treinamento com a estratégia, quais são as competências organizacionais e a ligação com as competências individuais, né? Também é importante você cuidar dos detalhes. Às vezes, o jeito que você se refere ao treinando é muito diferente. Por exemplo, o agrobusiness, que é um grande cliente da Iner, né? Tem muitos profissionais do agrobusiness. Tem, por exemplo, vamos pensar num treinamento de vendas, tem vendedor que chama vendedor, tem vendedor que chama CTC, né? Que é um consultor técnico comercial. Se você não chamar o cara como ele se reconhece, tudo fica difícil. Até a construção dos slides. O slide que você põe lá diante dele tem um cara todo engravatado ilustrando uma situação, e na cultura daquela empresa as pessoas não usam gravata. Todo esse conjunto de elementos gera um nível de percepção de que aquilo tem a ver com ele, com a aplicabilidade e a personalização, né, que o Vinícius falou, que está ligado com a aplicabilidade. Agora, a hora que o cara está dentro da sala de aula e entendeu o nível de aplicabilidade, ele foi convencido aí, ele está lá dentro e ele entendeu que aquilo foi feito para ele. Aí tem que ter dinâmica que leve em consideração que o span de tempo, né, o lapso de tempo que as pessoas conseguem se concentrar, hoje em dia é muito curto. Então você tem que recorrer, o que a gente faz na Iner, a gente recorre a ciclos, que a gente chama de ciclos andragógicos, ciclos curtos de aprendizado. Então você tem uma pequena intervenção conceitual, aí você tem uma intervenção, uma atividade, uma reflexão, uma crítica, uma mudança de mídia, mostra um vídeo, faz um jogo. Então, a gente constrói ciclos andragógicos consecutivos de forma a fazer frente a essa ansiedade que existe. E aí já faço uma ponte, Bruno, para a sua pergunta, que foi dirigida para o Marcos, que é a questão das gerações. Principalmente as novas gerações, elas têm um tempo em que elas se entediam ainda mais curto. Então a gente precisa cuidar disso tudo. A gente chama isso na Iner de corpo, mente e alma. A metodologia de construção de treinamento, de cursos da Iner, a gente chama de corpo, mente e alma. Corpo significa aplicabilidade, mente significa consistência conceitual, você tem que dar um pouco de conceito, mas o mínimo possível para que as pessoas entendam a aplicabilidade, para que elas não fiquem autômatos repetindo coisas sem entender por quê. E, por fim, o treinamento precisa ter alma, que é esse prazer em aprender, esse dinamismo que leva as pessoas. Então, respondendo de maneira muito sintética ao que você perguntou, Bruno, a Iner tenta fazer isso através da adequação do conteúdo, com alta aplicabilidade, com consistência conceitual e com prazer em aprender, com corpo, mente e alma. Yuri, eu acho que você traz umas palavras-chave muito importantes, que são a questão da personalização, da aplicabilidade, do interesse, do engajamento. E aí, Fernando, pegando o gancho dessa fala do Yuri, quando ele traz também o envolvimento do RH com o marketing, eu acho que hoje uma das grandes reclamações que a gente vê em relação a treinamento é que os treinamentos são chatos, os treinamentos eles não são utilizáveis, e nós notamos que muitos colaboradores eles se tornam apenas colecionadores de certificados, porque você está fazendo um treinamento por alguma demanda específica, mas na hora de aplicar de fato, ou aquele treinamento não teve serventia, ou ele não teve uma qualidade que realmente te ajude a colocar aquilo em prática. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a gente planta essa semente na cabeça do profissional de RH, do líder, de marketing, para que haja um trabalho mais cuidadoso dentro das empresas na confecção desses treinamentos, na escolha do parceiro, do entendimento do que tende a ser funcional ou não. Queria que você abordasse um pouquinho, então, como que a gente toma esse cuidado a mais na hora de treinar as pessoas.
Bom, acho que o primeiro ponto importante, o RH definitivamente ele tem que ser visto, né, e inserido dentro de uma posição estratégica na companhia. Isso cria atalhos muito concretos de alinhamento do que a organização e, consequentemente, os colaboradores precisam do ponto de vista de treinamento e desenvolvimento. Esse já é um elemento fundamental. O que eu vejo que ainda em algumas companhias, a posição do RH não necessariamente participa das conversas estratégicas, não está presente em algumas conversas estratégicas, e isso já é um equívoco na largada. É muito importante que esse protagonismo seja dado, né, ou seja partilhado com a área de recursos humanos. Né? Talvez uma das áreas mais importantes dentro de um contexto em que as empresas elas basicamente são movidas e são lideradas por pessoas que estão sendo olhadas e cuidadas pela área de gestão de pessoas. Né? Então, acho que esse é um ponto inicial importante. Feito isso, obviamente que o RH ele também vai se atentar e vai ser mais coerente, talvez, nos seus, nas suas fundamentações para a escolha dos parceiros, né, e no desenvolvimento das soluções de desenvolvimento e treinamento do time interno. Né? Quando ele é o agente provocador do treinamento ou quando ele é também a área que é fornecedora de uma outra área demandante. E aí, nessa segunda alternativa, quando ele é uma área que responde a uma demanda de uma outra área, é importante ele ter muito claro esses direcionamentos, essas diretrizes estratégicas para poder fazer os questionamentos e alinhamentos necessários para a entrega de um treinamento que atenda não somente aos desejos e anseios daquela área, mas também que esteja conectado às estratégias institucionais da companhia. Né? E a partir daí, sim, uma participação e um trabalho de parceria com o marketing se torna importante à medida que o marketing detém uma competência muito importante de fomentar, de comunicar, de trazer, né, a luz necessária para aquela iniciativa que está sendo produzida. Né? Então, acho que tem uma parceria aí que faz parte, sim, de um trabalho, de uma condição de sucesso de programas de desenvolvimento de capacitação de pessoas. Bem, esse cenário, né, do papel do RH, eu trago de volta o Marcos à conversa. Marcos, eu acho que não só o papel do RH, do marketing, como os colegas compartilharam, passa muito também pela cultura da empresa, né? É muito curioso a gente identificar que tem empresas que tratam o desenvolvimento de pessoas até não só como um gasto, mas até mesmo como um tabu, porque há aquele receio, aquele discurso, aquele estereótipo de por que eu vou treinar pessoas se as pessoas não ficam? Por que eu vou desenvolver pessoas para outras empresas? Então, você acaba mais se preocupando em perder os seus talentos, muito por conta de uma falha na sua cultura, do que de fato ter aquele entendimento funcional que não, eu vou desenvolver pessoas aqui, vou treinar, vou capacitar e essa pessoa vai fazer a diferença aqui dentro. Então, acho que quando a gente está falando de RH, marketing, liderança, o fator cultura tem um peso muito, muito forte também, né? Eu concordo contigo, Bruno. Eu entendo que essa etapa da importância da capacitação para as médias e grandes empresas, de modo geral, está superada. A gente sabe da importância. O que eles veem é um grande desperdício do potencial que tem a capacitação como resultado. Então, acho que o nosso desafio não é se deve ou não investir, é como investir para conseguir ter o melhor resultado com esse investimento. E aí eu tenho uma pequena crítica a respeito disso, e eu estou finalizando um livro que se chama Adaptabilidade, que é um modelo integrado de transformação organizacional que parte do pressuposto de uma organização que aprende.
Uhum. Onde é que eu estou batendo na tecla que eu acho que tem a ver com a área de gestão de pessoas? Falta integração. Vou falar de um tipo de integração, que é, por exemplo, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual, acompanhamento do plano de desenvolvimento individual, desenvolvimento e nova avaliação de desempenho. Muitas vezes isso está mal estruturado, mal comprometido na base. Eu tenho visto, por exemplo, algumas avaliações de desempenho que não são feitas com o rigor que deveria, feedbacks da avaliação de desempenho frágeis, pessoas sem bons direcionamentos, gestor em que não tem isso como uma prioridade, a área de RH e a área de marketing tem que trabalhar antes de trabalhar quem está sendo capacitado da importância de um bom direcionamento, uma boa construção de plano de desenvolvimento individual, aonde ele sabe qual é a encomenda que ele tem e qual é o impacto daquela encomenda depois, ou seja, quanto isso reverbera no desenvolvimento da carreira dele. Ninguém trabalha para empresa alguma, as pessoas trabalham para si, a empresa é meio, ou ele quer realizar os sonhos ou quer pagar as contas na empresa que escolheu ou na que ele conseguiu trabalhar, mas ao fim ou ao cabo ele está trabalhando para ele. Então, quando eu mostro que o plano de desenvolvimento individual não é para a empresa, é para a carreira dele, de fato, o gestor que fez o plano, que ajudou a fazer a avaliação de desempenho, é também o que acompanha, junto com a BP, né, junto com a Business Partner na organização, ou junto com o RH na organização que não tem BP, acompanha aquele desenvolvimento. É rico quando a gente vai conversar com uma Business Partner que conhece a pessoa que está se desenvolvendo. Ele sabe as fragilidades, ele sabe as potencialidades, ele sabe as ambições daquela pessoa, faz de fato um acompanhamento. Então, quando eu integro isso, a capacitação é apenas mais um instrumento dessa integração. E por si só isso motiva. Porque eu sei que eu estou fazendo aquela capacitação e que isso vai ter que gerar um desenvolvimento e que se eu estou fazendo parte dessa capacitação e isso não está gerando um desenvolvimento, eu tenho um prejuízo. E eu vou ter que denunciar isso. Vou lá no RH e dizer, olha, aquela capacitação não está me servindo, eu preciso de outra coisa porque eu vou ser cobrado por esse desenvolvimento. Então, eu queria dizer que a área de gestão de pessoas, pela sua própria estrutura, acaba hoje sendo fragmentada. Às vezes tem uma pessoa cuidando de talentos, às vezes tem uma pessoa cuidando de avaliação de desempenho, às vezes tem uma outra pessoa que cuida de cultura e tem uma quarta pessoa que cuida de clima. Só que tudo isso faz parte de um único contexto que vai acabar no desenvolvimento e no comportamento das pessoas. Então, essa integração, ela não é fácil, ela não é simples, mas ela é possível. Eu já vi algumas organizações que conseguem fazer isso melhor. E quando elas conseguem fazer isso melhor, de fato, elas são estratégicas. Eu também entendo que as organizações já estão acordando para a importância da área de gestão de pessoas na estratégia. Mas não basta acordar, se eu não crio processos, se eu não crio rotinas, se eu não crio essa interface, elas acabam cada um trabalhando nos seus desafios. A própria área de recursos humanos acaba trabalhando nos desafios que são postos e que acabam não sendo realizados na sua essência, porque está trabalhando de forma partida, né? De forma segmentada. Vinícius, esse cenário trazido pelo Marcos, o quanto você vê que os desafios das empresas eles foram potencializados nesses últimos anos, com tantas novas mecânicas, tantas novas ferramentas de desenvolvimento de pessoas? A gente fala muito hoje sobre o desenvolvimento online. Antes o online era visto até de uma forma meio preconceituosa. Hoje talvez o presencial seja visto até de uma forma um pouco mais pejorativa. As pessoas se acostumaram mais com essa dinâmica à distância. A gente tem gamificação, a gente tem diversas ferramentas, diversas novidades aí pintando para capacitar pessoas. Mas eu acho que é como o Marcos falou, né, que às vezes até há uma boa vontade ali na hora de desenvolver um bom treinamento, mas não tem essa integração, não tem esse entendimento de que, poxa, isso aqui basta? Como que eu vou engajar? Eu tenho esse treinamento aqui na mão, mas ele vai motivar as pessoas vão se interessar de fato em fazer ou vão fazer por fazer? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses novos desafios modernos aí que a gente tem hoje, quando o assunto é capacitar as pessoas.
Perfeito. Vou só voltar à fala também do Fernando, por exemplo, né? Começando por essa ideia de que quanto mais estratégico o RH, o área de desenvolvimento, né, a própria criação de uma universidade corporativa, eles têm esse papel estratégico na organização, maior é a probabilidade de eu ter resultados positivos, né? E aí, conectando isso com a ideia do que o Marcos trouxe, corroboro completamente contigo, tá? Mas ultrapassamos essa barreira do se deve treinar ou não treinar, melhor não treinar porque vai embora. Não, essa fase foi ultrapassada. Acho que agora também é importante a gente discutir o processo de avaliação desses treinamentos, né? A gente recebe, né, o LinkedIn publica, por exemplo, um relatório anual sobre treinamento e desenvolvimento, e no relatório do ano passado eles fizeram um destaque específico sobre olha, o orçamento da área de treinamento e desenvolvimento está crescendo, as equipes, né, estão crescendo dentro das organizações, mas somente 3% das empresas que responderam à pesquisa de fato implementam estratégias de avaliação do processo de desenvolvimento. E aí, quando eu digo estratégia de avaliação, eu estou falando de algo que vai além de uma simples avaliação de satisfação do aluno, né, de uma reação na sala de aula. A gente vai além de, por exemplo, uma prova, um teste de conhecimento. É de fato avaliar assim, qual era a competência que eu queria desenvolver, como é que foi aplicado e, de fato, como é que aquilo depois foi implementado, né? Eu acho que esse é um ponto de discussão que eu acho que está em voga hoje. Muitos RHs procuram a gente para discutir essa questão, né? Assim, investir. Mas eu quero mostrar para o conselho, para a presidência, enfim, para os gestores, para além de formei 100 horas, formei 3,9 horas por colaborador esse ano, que máximo. Não. É como é que, de fato, aquilo... Olha, tinha um planejamento anterior, né, fiz aquele diagnóstico que eu comentei no início, fiz as implementações e agora, de fato, quais foram os resultados alcançados ou não. Né? E aí, como é que a gente corrige trajetória, repensa o modelo e desenvolve outras experiências de aprendizagem. Então, acho que esse é um dos primeiros tópicos. E aí, voltando para a sua pergunta, Bruno, em termos dessa questão do online, né, de quais são os desafios, as potencialidades. A gente, enfim, a pandemia foi algo, né, mundialmente muito relevante, muito triste, mas, por outro lado, trouxe também assim, uma aceleração da aceitação das pessoas sobre as novas tecnologias. Né? Hoje você já não fala mais de transformação digital, você fala em aceleração digital. Né? Como é que você trabalha essa literacia, essa alfabetização digital dentro das pessoas, mas que isso foi muito acelerado por esse processo de pandemia. Então, esse momento que a gente está vivendo aqui seria muito raro, né? As pessoas estão cada um num espaço diferente, mas estão trocando e compartilhando com diversas outras pessoas. As ferramentas de comunicação estão cada vez mais relevantes no cenário corporativo. Então, como é que você usa dessas ferramentas para as estratégias de educação, de desenvolvimento de pessoas? E aí a gente fala muito sobre a questão da interação, de fato, né? Desde coisas muito simples até você, numa aula de Zoom, poder quebrar aquela reunião em pequenos grupos de debate, discussão e depois trazer de volta para uma plenária, até LMS, né, plataformas online mais poderosas, com perfis, né, que acompanhem, como o Marcos falou, um PDI, que, ok, você tem lá um mapeamento de competências, você tem a ideia de competências comuns que você precisa desenvolver na organização, mas eu sou diferente do Marcos, sou diferente do Fernando, sou diferente do Yuri, do Bruno. Então, a gente tem gaps e competências diferentes a serem potencializadas e desenvolvidas. Então, ter esse plano é fundamental. Essa questão da mentoria, eu sou fã, particularmente, acho incrível. A gente, na FGV, entra com a parte do treinamento em si, né, do desenvolvimento, mas é algo que a gente sugere que isso acompanhe, né, o processo, entender de fato que o processo de aprendizagem não é um momento único, né? Não é uma situação. A gente brinca aqui que às vezes a gente recebe, né, algum parceiro e diz assim, olha, eu quero mudar a mentalidade, mudar a cultura da empresa, eu preciso trabalhar a diversidade, isso é uma coisa muito importante. Legal, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma palestra. E aí você fala,
não é a palestra, não é aquela situação que vai mudar um comportamento ou uma cultura, né? Como é que você entende a aprendizagem de fato como um processo ao longo da vida? Nem você esquece o que aquele aprendiz já tem de repertório e nem você oportuniza, né? Aliás, você pode oportunizar outras modalidades de aprendizagem, tá aí o microlearning, né? A procuradoria de objetos de aprendizagem, né? Videoaulas, podcasts, pequenos artigos, pequenos textos, entrevistas, enfim, a gente aprende das mais diversas maneiras e aí, inclusive, conversa com essa questão geracional que a gente trouxe hoje. Então, acho que tem desafios, sim, das áreas de RH e treinamento e desenvolvimento em relação a essas potencialidades da tecnologia, mas também tem muitas oportunidades de atuação com essas tecnologias, né, para alcançar aquele objetivo estratégico. Então, primeiro eu tenho que ter um objetivo, saber onde eu quero chegar, ferramentas de avaliação, se de fato eu cheguei lá e se não, quais vão ser as minhas estratégias para mudar a rota, mas usar essas ferramentas à disposição para isso, e não ela por si. Ela não é por si só um elemento, né? Ela, na verdade, é um elemento meio para fazer com que eu chegue nesse objetivo de aprendizagem final. Muito bom. Pessoal, caminhando para o final, aproveitando que o Yuri ele já está acostumado, né, com encerramentos por conta do nome começando Eu ia brincar com o Yuri, Y. Isso geralmente acontece comigo, Vinícius, mas aí o Yuri chegou. Hoje você teve um concorrente à altura, hein? Ô Vinícius, você sabe que um dia eu quase. Você sabe que um dia eu quase tive a esperança que ia ser diferente. Entrou uma menina na minha classe, chamava Yumiko, uma japonesa. Aí eu falei, pô, quase, empatamos. Empatamos. Ela era com M, eu era com R, fiquei por último. Não tem jeito, Yuri. Se não for com Z, não tem como competir. Não tem jeito. Zélia, alguma coisa assim. Tem que ser com Z. Yuri, para a gente finalizar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho do aspecto da personalização dos treinamentos. Eu já subi muitos artigos no RH para você, muitos conteúdos, muitos especialistas, eles falam hoje cada vez mais da questão do treinamento ele ser um pouco mais individualizado, não só aquela pegada coletiva, de fato, como vocês estavam falando, de conhecer melhor as pessoas, entender o que funciona para elas. Mas claro que a gente tem empresas com 20 funcionários e empresas com 40 mil, 50 mil, 60 mil pessoas, né? Eu acho que o desafio fica um pouquinho maior nessas situações. Eu queria que você pincelasse, então, quais são os métodos, os mecanismos, para que, de fato, haja eficiência nesse trabalho de personalizar treinamentos, principalmente quando a gente está falando de um público muito grande. Perfeito. Vamos começar pelo grupo pequeno, Bruno. Eu estou há 35 anos no mundo empresarial, há 22 na Inner. E eu te digo uma coisa, Bruno, uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço de desenvolvimento humano é o coaching. E isso, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, estou voltando do maior congresso no mundo nessa área, e uma das grandes tendências de treinamento e desenvolvimento do mundo é continuem fazendo coaching. E isso ao mesmo tempo que me alegra, isso me entristece um pouco, porque em função de um conjunto de pessoas mal preparadas e mal intencionadas até no nosso país, o coaching acabou sofrendo um esmagamento da imagem dele e acaba inviabilizando as empresas usarem o coaching. Muitas áreas de RH, as áreas de RH não têm essa imagem do coaching, porque são pessoas da área que entendem a diferença entre a charlatanice e o coaching sério. E o RH realmente ele abraça, e às vezes eles querem levar o trabalho de coaching para alguns executivos, e alguns executivos ainda resistem, baseado numa imagem muito desgastada do coaching. Então, com relação à sua pergunta, assim, poxa, o treinamento individualizado, ele vale a pena? Tanto vale que as pessoas mudaram o nome do coaching para fazer coaching sem falar que estão fazendo coaching. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que tem coaching não fala que faz coaching, fala que faz mentoria ou que tem um mentor. E a mentoria realmente é uma atividade complementar ao coaching, mas é diferente do coaching.
E geralmente, quando a gente fala de um treinamento individualizado, ou de uma intervenção, né, como o Marcos falou, uma intervenção individualizada, a gente lança a mão de um conjunto de coisas, né? Um pouco de coaching, um pouco de mentoring, um pouco de counseling. Então, na verdade, as divisões são muito mais didáticas do que práticas. Na prática, a gente lança a mão da ferramenta que faz sentido para o cliente, né, para o coach, para o agente de desenvolvimento, quem está sendo desenvolvido. Então, eu acho que, sim, as empresas, nos grupos menores, né, por exemplo, a Inner faz bastante isso no C-level das organizações, né, onde é um número menor de pessoas cujo impacto no desenvolvimento deles é maior, então a gente faz desde team coaching até coaching individual, e essa é uma ferramenta de desenvolvimento individualizado. Agora, a sua pergunta, ela se amplia, Bruno, e essa tua pergunta é muito interessante, pô, como é que eu faço quando um monte de gente, né, precisa passar por esse processo? Uma empresa aí que tem milhares de colaboradores. E aí eu lembro que a questão é as pessoas aprendem principalmente no trabalho. As pessoas aprendem principalmente trabalhando. Existe uma controvérsia muito grande com relação àquela história dos 70, 20, 10. Tem gente que fala que não tem fundamentação científica, outros apresentam alguns estudos, mas o fato é, se é 70 ou não é, o fato é que uma parte significativa do aprendizado das pessoas acontece no trabalho. E se isso é verdade, o grande agente de desenvolvimento é o líder. O grande agente de desenvolvimento individual é o líder. O líder. Porque o que acontece? Todos nós sabemos disso, né? No passado, as pessoas iam para a faculdade, né? Iam lá na SPM, na GP, onde quer que seja, acabava o curso, elas iam gastar o conhecimento delas no mercado de trabalho. E aí gastava por 10, 20, 30, 40 anos até se aposentar e não se atualizavam. Beleza, a gente sabe que era assim no passado e a gente sabe que não é assim hoje. A pessoa faz a faculdade, aí tem que fazer uma pós, e depois tem que fazer outra pós, aí tem que fazer um curso, tem que fazer isso. Por quê? Porque está muito claro que, como o conhecimento se move, como o conhecimento se torna obsoleto, eu tenho que continuar aprendendo o tempo todo, eu tenho que continuar me desenvolvendo o tempo todo. E aí, o que está acontecendo? Uma coisa muito importante, um fenômeno muito importante que está acontecendo, e eu sei por viver isso dentro das empresas, e a Inner representa a Gallup aqui no Brasil, né? Então a gente tem o privilégio de ter acesso a muitos estudos da Gallup. Uma das coisas que está acontecendo na cabeça de todos os colaboradores, mas principalmente das últimas gerações, é que elas entendem as empresas como extensões da universidade. As empresas hoje, elas têm que fazer o papel de dar desenvolvimento contínuo, até para estar em consonância com aquilo que o Marcos falou, de que se o cara acredita que ele trabalha para ele mesmo e a empresa dá para ele a oportunidade dele continuar aprendendo, ele constrói uma conexão forte com a empresa e continua na empresa por mais tempo, porque ele encara a empresa como uma entidade catalisadora do aprendizado dele. Seja oferecendo cursos formais, como a GV, a SPM e a SBDC oferecem, assim como a Inner, seja principalmente por estar numa estrutura onde elas aprendem trabalhando. E como eu disse, qual é o grande agente de desenvolvimento de uma pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa? É o líder. Então, como é que eu capacito milhares de pessoas? Capacitando líderes para que eles sejam agentes de desenvolvimento. Cada líder precisa entender que ele é vou usar uma palavra simplificada, mas vocês vão entender. Cada líder tem que entender que ele é um professor. Ou se a gente for na acepção precisa da palavra, cada líder tem que perceber que ele é um coach. Um coach no sentido de ajudar cada colaborador do seu time a se transformar na melhor versão dele mesmo, na melhor versão dela mesma. Então, o líder tem um papel muito importante nesse processo. O líder é o agente de desenvolvimento personalizado.
porque o líder ele conhece o trabalho do cara, o líder conhece o cara, ou a cara, o líder conhece o contexto estratégico, ou deveria conhecer o contexto estratégico, então ele sabe o que aquela pessoa precisa aprender, e como conhece a pessoa, entende como aquela pessoa aprende, e ele passa a ser, durante o trabalho, o agente de desenvolvimento. Uma coisa que precisa se desmistificar nesse sentido, quando a gente fala de aprender no trabalho, é acreditar naquela frase antiga que a gente escutava, que a prática leva à perfeição. Tem um professor chamado Anders Ericsson, que estuda essa história do desenvolvimento humano e da excelência humana, e nos estudos dele ele fala: a prática simples não leva à perfeição. A prática intencional e a prática deliberada leva à perfeição. A prática intencional é aquela prática que eu faço com a intenção de aprender. Eu trabalho para realizar o objetivo, mas ao mesmo tempo eu me questiono o tempo inteiro sobre o processo e revejo e me revejo para atingir o objetivo enquanto eu aprendo. Mas, segundo o Anders Ericsson, a excelência de verdade ela é atingida quando eu entro numa esfera de prática deliberada. E a prática deliberada ela acontece na presença de um agente externo, que é o coach, que é o líder, que é alguém que ajuda a pessoa a enxergar o que ela não consegue enxergar por habitar o próprio corpo, a própria mente. Tem coisas que a gente não enxerga, né? A gente brinca, né? O ser humano não enxerga o próprio olho. O olho não enxerga o próprio olho. Então, precisa alguém de fora para dizer para a gente, ou para ajudar a gente a refletir e potencializar as nossas competências. Então, de uma maneira sintética, Bruno, desenvolvimento personalizado, individualizado, que você falou, o coaching precisa recuperar a imagem, todos os agentes sérios, e existem muitos, todos os agentes sérios de prática do coaching precisam estar junto. Eu sugiro, ao redor da ICF, do International Coaching Federation, trabalhando a imagem do coaching para que essa seja realmente uma ferramenta complementar aos treinamentos e às outras formas de desenvolvimento, porque ela é muito importante. E capacitar cada vez mais os líderes para que os líderes sejam agentes de desenvolvimento. Muito bom, pessoal. Que aula que vocês trouxeram aqui para nós, Fernando, Marcos, Vinícius e Yuri. Que super prazer receber vocês. Falei que a gente ia fechar a trilha aqui com chave de ouro e acho que vocês cumpriram essa missão com louvor. Agradeço muito tudo que vocês trouxeram, tudo que vocês compartilharam. Agradeço também a você que está nos assistindo. A gente está terminando essa trilha aqui de treinamento e desenvolvimento, mas não estamos terminando o SYNC, viu? Ainda tem mais uma trilha, que é a trilha de ESG, então permaneçam ligados por aí. Não deu para assistir alguma coisa hoje? Não tem problema, a partir de amanhã todo o conteúdo vai para o YouTube, então vocês podem acompanhar por lá também. E dando um último recadinho, fica o convite para você, profissional de RH, não se esquecer de votar no Top of Mind de RH, combinado? Entra lá no site, faz o cadastro, é bem rapidinho, assim você ajuda a fortalecer aí as marcas, os profissionais, como esses que estiveram com a gente agora, a continuar fazendo o RH crescer cada vez mais, ser cada vez mais protagonista, estratégico. Então é muito importante que todos nós possamos contribuir para potencializar esse papel da área, tá bom? Nos vemos então na próxima trilha. Até a próxima atração. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.